Uma agência jovem, sem aquela clientela antiga, diferentemente daquelas agências com 10, 20 anos de existência. É a Travel Joy de Manaus, Larissa Mayumi, formada em administração de empresas, entrou nessa e abriu o negócio em 2018, vendia principalmente internacional, e aí chegou a pandemia, internacional completamente impactado, e aí ela buscou alternativas locais e vai mostrar a oferta que ela encontrou para seguir sobrevivendo no turismo. Bastidores do turismo nessa semana com Larissa Mayumi, da Travel Joy de Manaus, Larissa que começou recentemente no turismo, tem coisa de 3, 4 anos no turismo, e vai contar como a pandemia afetou o segmento, o empreendimento dela, que na verdade ainda estava apenas começando. Larissa, conta então um pouco de como o seu negócio se transformou a partir do momento que a pandemia chegou, há mais de um ano. Como que foi impactado? Conta um pouco da sua trajetória no setor. Bem-vindo ao Bastidores. Muito obrigada. Então, eu iniciei minha carreira no turismo em 2018. E aí estava indo tudo bem, estava conseguindo vender bastante. Meu público sempre foi um público muito internacional. Então, eles sempre fizeram muita viagem para Estados Unidos e Europa. Só que aí, quando veio a pandemia, a primeira coisa que parou de vender foram os destinos internacionais, porque começaram a fechar todas as fronteiras. Então, assim, teve meses que eu não vendi nada durante o período da pandemia, principalmente durante a primeira onda, que foi, eu acho que, acredito que foi um choque, porque foi logo no início, assim, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer depois, e aí estava todo mundo muito inseguro, inclusive eu. Mas eu continuei, porque eu acreditava na retomada do turismo. Eu achei que fosse demorar menos tempo do que está demorando, mas eu acredito que agora já está mais para o fim da pandemia e eu acredito que as coisas vão voltar ao normal. Todo mundo achou que ia demorar pouco, né? A gente achou que já está no escritório trabalhando nessa época. Mas como é que você chegou no turismo, Larissa? O que você fazia antes? Então, eu sou formada em administração. Eu trabalhava em empresas multinacionais. Eu trabalhava na parte de compras internacionais. E uma amiga minha começou a trabalhar com isso e me apresentou o modelo de negócio. E aí, para mim, fez muito sentido aquilo. Porque eu já estava querendo sair da indústria. Na época que eu comecei no turismo, eu estava grávida. E eu já queria sair da indústria para ter mais tempo para cuidar da minha filha e conseguir ter uma rotina mais flexível, que era algo que eu não tinha quando eu trabalhava na indústria. E essa minha amiga me apresentou o negócio e para mim fez todo sentido. Eu sempre gostei muito de viajar, sempre fui eu que organizei as viagens da minha família e aí eu comecei a trabalhar no ramo. E os clientes vieram de onde? Eram conhecidos no começo? Ou você chegou a anunciar em redes sociais, em outros meios e captar novos clientes? A maior parte dos meus clientes é toda indicação. Então, são meus amigos, amigos de amigos, que fazem viagem comigo, depois me indicam. Eu já divulguei em rede social, já trabalhei com influencer, mas acho que eu trabalhei só mais 2 vezes. Tive um retorno bom, mas a maior parte dos meus clientes é de indicação mesmo. E eles chegaram a fazer alguma viagem para esses destinos que já estão abertos ou que nunca fecharam, né? Como o México, por exemplo. O México nunca fechou para viagens internacionais, alguns do Caribe, Dubai, Egito. Eles têm essa pegada também ou é mais Estados Unidos e Europa mesmo? É mais Estados Unidos e Europa. Durante esse período da pandemia, eu vendi um destino internacional só, que foi Maldivas. O restante tudo foi para dentro do Brasil mesmo. Maldivas realmente é um case, hein? É, E deu tudo, verdade. e deu tudo certo, eles voltaram satisfeitos com. Então, era para eles irem agora início do ano, só que acabou que não deu, porque veio a segunda onda, e eles vão agora em setembro. Ah, remarcaram. A remarcação foi um dos seus Remarcaram. grandes trabalhos aí ano passado, né? Com certeza, acho que para todas as agências. Eu tinha grupo também para outros destinos internacionais que eu tive que remarcar, e eles vão fazer a viagem ainda, Grupo para onde? para Punta Cana. E foi fácil remarcar? Você achou que as companhias aéreas, os operadores, os hotéis, eles tinham uma estrutura boa para atender todo mundo? Porque nesse caso desse grupo é só parte terrestre, o hotel foi bem solícito. Só que como os passageiros compraram a passagem aérea por fora, Entendi. compraram por milhas, e aí o grande impacto está sendo nessa questão de remarcar por milhas.
Porque eles remarcam, a companhia aérea cancela, eles remarcam, a companhia aérea cancela. E aí toda hora eu tenho que estar voltando com a operadora para tentar estar remarcando os hotéis. Por causa do impacto das passagens de milhas, né? Sim. Caramba, que dor de cabeça. E aí você estava me contando que foi também uma oportunidade, além de você vender Brasil, de você descobrir os produtos do seu estado, né? Os produtos do Amazonas. O que você descobriu? O que você está vendendo do Amazonas? Então, durante o período da pandemia, eu fiz uma série de vídeos que eu visitei vários pontos turísticos aqui da região. Porque às vezes como a gente mora aqui, a gente acaba não conhecendo. E tem tanta coisa que pode ser explorada, eu descobri vários pontos turísticos que eu não conhecia ainda aqui. Por exemplo, Como, por fala exemplo, para isso. o hotéis de selva de luxo aqui, que tem alguns. Eu fui lá, tive a oportunidade de visitar e conhecer melhor a estrutura desses hotéis. A parte de Presidente Figueiredo, que é conhecida aqui como a Terra das Cachoeiras. Tem tanto lugar bonito para se visitar lá e às vezes a gente acaba nem indo. E fica bem próximo daqui, é 1h30 de carro. Essa eu nunca consegui. Sempre que eu fui a Manaus, já fui em hotel de selva, já fiz os passeios da região, mas as cachoeiras eu nunca consegui ir. São 3 horas, 3 horas que você falou? Não, 1h30. 1h30, olha que perto. Tem que vir aqui conhecer da próxima vez, hein, Arthur? E aí, como é que você montou tipo um departamento de receptivo, de venda do Amazonas? Como é que você promoveu isso para os seus clientes? Eu trabalho com um fornecedor local daqui de receptivo. E aí ele faz toda essa parte dos passeios para mim. Eu só capto os clientes e aí a gente monta a parte dos roteiros juntos. Mas aí tem indo gente de fora do Amazonas, você conseguiu aí cliente do Brasil inteiro para ir conhecer o Amazonas? Sim, eu já consegui alguns clientes que vieram conhecer aqui. E aí eu estou tentando fazer um planejamento para trazer mais pessoas agora no segundo semestre. Porque como na segunda onda impactou bastante aqui as coisas, teve toda aquela crise do oxigênio, aí eu estou me planejando para agora no segundo semestre. E que tipo de cliente que se atrai pelos roteiros aí no Amazonas? É um público mais jovem? É um público mais velho? É um público de mais dinheiro? É um público de mais aventura? O que você acha que vai atrair mais nesse pós-pandemia? Eu acredito que tem os dois tipos de público, porque aqui a gente tem tanto turismo de luxo, como turismo mais de natureza, para aquelas pessoas que gostam de ter mais o contato com a natureza e ficar em pousadas mais simples. Então dá para a gente trabalhar bem esses dois nichos aqui. Hoje o que eu atendo é mais os clientes que querem ir para Presidente Figueiredo, ter o contato com a natureza, ficar ali perto das cachoeiras. Esse é o público que eu estou trabalhando hoje. Você falou que é 1h30 de Manaus, mas tem como pernoitar lá ou é um passeio de ida e volta mesmo, assim, de bate e volta? Não, tem como pernoitar, assim, lá tem hotéis também, Presidente Figueiredo. E o turismo de experiência, de autenticidade, que é uma coisa que teoricamente deveria ter na Amazônia, né? Desde do contato com as tribos indígenas, os passeios nas cidades ribeirinhas. Eu fiz um passeio de barco, você ia passando realmente pelas cidades ribeirinhas e via bem a cultura local. Você acha que isso vai sair fortalecido aí dessa pandemia? Eu acredito que sim. Hoje a gente tem alguns tipos de turismo que são pouco explorados aqui. Por exemplo, essa questão do turismo de experiência. Não sei se vocês já ouviram falar da questão dos rituais indígenas, da ayahuasca, do rapé. Até o Alok, ele foi para uma tribo fazer um ritual desse. Então, aqui no Amazonas dá para ser explorada essa parte desse turismo também, porque aqui a gente também tem isso. Outra questão também é o turismo de base comunitária. Como é que funciona esse turismo? As pessoas vêm para cá e elas se hospedam numa comunidade ribeirinha. E aí elas vão ter a convivência do dia a dia de como que aquelas pessoas vivem, como é que é a cultura daquelas pessoas, o que elas fazem no dia a dia. Isso é um tipo de turismo que tem aqui também que ainda é pouco explorado e eu acredito que vai crescer bastante depois da pandemia. E nesse de base comunitária, eles também fazem ações e medidas que apoiam a comunidade e melhoram o lugar onde eles visitaram. Justamente. É porque é tudo... Você fica na comunidade, então a renda é toda revertida para aquela comunidade. E eles que fazem esse tipo de turismo. Ou seja, o Amazonas está pronto para retomada. Tem ecoturismo, contato com a natureza, turismo de propósito, e com esse propósito social, que é uma coisa que os jovens, principalmente, estão olhando cada vez mais. A autenticidade, o contato com as tribos, com os rituais.
Você já montou, tipo assim, um menu com todas essas experiências? Onde que a gente pode ver isso? No site da Traveljoy já tem? Como é que você vai trabalhar isso agora para vender? Eu estou finalizando o meu site, eu vou incluir tudo isso no site, todas essas experiências, porque no meu site vai ter uma aba só de Amazonas. E aí vai estar incluso todos esses tipos de turismo que as pessoas podem vir aqui para fazer. Mas é claro que as fronteiras vão reabrir e se acredita que assim que reabrir, seus clientes tradicionais vão também, além de ter essas experiências, voltar a viajar para o exterior, né? Tem uma grande expectativa de quando vão abrir. Hoje, a gente está gravando alguns dias depois que a França reabriu para os vacinados, a Suíça já está reaberta, tem esses países que a gente mencionou que não fecharam, Estados Unidos tem uma perspectiva aí para os próximos meses. Assim que voltar, seus clientes já disseram que estão prontos para viajar de novo? Sim, inclusive eu tenho clientes que já querem comprar passagem para os Estados Unidos mesmo antes de reabrir, porque eles acreditam que a reabertura já esteja próxima, ainda mais com o avanço da questão da vacinação aqui no estado. E o que eles procuram mais nos Estados Unidos? É Miami, Flórida, Orlando? Eles procuram muito Flórida e aquela parte lá de Nova York. Certo. Fala, Legal. Roger. Larissa, gostaria de saber o que você, que já vendia destinos no exterior, o que você acha que o seu destino local, agora que você vem vendendo bastante, no que ele pode melhorar, no que pode evoluir, quais são os principais aspectos que pode fazer de Manaus e do Amazonas uma potência turística para fora ou mesmo internamente para o brasileiro? Eu acredito que falta muito a divulgação, principalmente por parte das operadoras. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com várias operadoras e eu tenho um portfólio muito pobre do que eu posso vender aqui no Amazonas. Então, eu acredito que esse trabalho, junto com as operadoras, pode fortalecer essa questão do destino. Até próprias agências de outros estados virem conhecer, fazerem fan tour para cá, para virem conhecer o destino e conhecer para poder vender melhor. Porque eu acho que nada melhor do que você conhecer o destino para conseguir vender com mais propriedade ele. Eu acho que o brasileiro ficou muito tempo assim pensando na Amazônia como algo distante, até mais caro do que ele poderia pagar, mas você acabou de dizer que tem para todos os níveis de turistas, e essa variedade eu acho que é o que precisa realmente ser divulgada, né? Desde as praias de Rio até esse turismo mais de experiência, é uma coisa que a gente ainda não conhece muito. A gente está só no óbvio, né, que é a floresta e aqueles ícones de Manaus ali e região, mas acho que falta explorar isso. E seu trabalho, você faz parte do grupo da UNAV, né? Você já divulgou isso lá na UNAV? Sim. Inclusive, eu entrei na UNAV durante a pandemia. Ah, foi durante? E aí, foi durante a pandemia que eu conheci a UNAV, comecei a fazer parte da UNAV. E eles me ajudam bastante, assim, é um grupo muito sólido, as pessoas têm muita experiência. Bem ativo, né? Tem muita troca de experiência e a gente do Sim, Brasil inteiro. com certeza. E é um projeto que eu tenho também, vou conversar com a Inês a respeito disso, para divulgar o destino dentro da UNAV. Porque eu já tive reunião aqui com a Amazonas Tour, que é o órgão responsável pelo turismo aqui no estado, para trazer a gente de fora para conhecerem o nosso estado melhor e conseguirem vender o estado também. Gastronomia, né? Tem vários aspectos do turismo de experiências em alta que Manaus, o Amazonas tem de sobra e realmente não é divulgado, não é compartilhado, explorado. Arthur ia falar alguma coisa? E aí dá para fazer, dá para conjugar com outros estados ou é muito difícil esse deslocamento dentro da Amazônia, tipo fazer Amazonas, Rondônia, Amazonas, Pará, Amazônia, Amapá, como é que é esse deslocamento? Dá para ter roteiros integrados na Amazônia? Dá para fazer, o que dá para fazer é Amazonas, Manaus, né, e Boa Vista, porque dá para ir de ônibus ou de carro para lá, e de avião também. A gente é muito afastado aqui, logisticamente falando, a gente não tem muito acesso às estradas. Então, por exemplo, Belém fica aqui do lado, é um estado vizinho nosso, só que a gente só consegue ir ou de avião ou de balsa. Não tem estrada que conecte. Muita gente usa Manaus para ir ao Monte Roraima também, né? Você falou de Boa Vista, então... Isso, porque dá para fazer esse destino aí que o Monte Roraima fica em Boa Vista. E de barco é muito longe de Manaus para Belém?
É longe, São fica cansativo, é uma viagem que fica cansativa. alguns dias, né? A não ser que seja um outro tipo de barco turístico e não esse de transporte que você está falando. Tem os cruzeiros também, que vêm tipo, de outros países para cá, para a Amazônia. Os navios, os barcos de luxo que saem de Manaus, eles já voltaram? Já começaram a temporada ou ainda não? Não, ainda não. Já está proibido, né? E não é uma opção na prateleira também? Esses cruzeiros de luxo? Pequeno? Também, mas porque às vezes o público daqui não tem interesse, porque acaba saindo tão caro que os maiores interessados são as pessoas que moram fora daqui, fora até mesmo do Brasil, entendeu? Os estrangeiros. Você falou de hotéis de selva. Quais são os hotéis de selva que você visitou e que você destacaria? O que eu conheço é o Almirante do Gavião e o Anavilhanas, que são hotéis de selva, considerados hotéis de selva de luxo. E quanto tempo de Manaus? O Almirante do Gavião e o Anavilhanas ficam em Novo Airão. Dá umas 2h30 de carro. Daqui 2h30, 3 horas mais ou menos. Ah, vai de carro? Porque o hotel de selva que eu fiz ia de barco. Vai de carro. Você não conseguia chegar Esse dá para ir de lancha também, dá para ir de barco, mas eu fui de carro quando eu fui. Dá até para ir de hidroavião. Para quem não quiser ir nem de barco e nem de carro, vai de hidroavião. Larissa, quando as coisas abrirem, igual o Arthur falou que algumas coisas já começaram, você mencionou que alguns passageiros já estão buscando os Estados Unidos, como é que você vai fazer para gerenciar aquele produto anterior, pré-pandemia, que você vendia, que é o Inter, com o atual? Você acha que vai sobrecarregar? Como é que você vai fazer esse balanço? Você é sozinha na agência? Como é que funciona? Sou eu, agência. Sou sozinha. Como é que você vai fazer para equilibrar isso? Você vai priorizar algum dos dois? O que eu vou tentar fazer é continuar trabalhando com esse meu parceiro, que trabalha o Amazonas comigo, e trabalhar em paralelo também os destinos internacionais, que era o que eu já trabalhava antes da pandemia. Quanto tempo é um voo Manaus-Miami? Mas 5 horas. Perto, é o mesmo tempo daqui para São Paulo, acho que umas 4 horas. 4, 5 horas, eu já fiz com a América, Manaus, Miami. É bem pertinho, as pessoas vão muito para lá. Tanto que eles fazem em avião pequeno, não é nem 767, nem esses aviões grandes, é um 737, um Airbus A320, consegue fazer de Manaus para Miami. O Musa também, né? Museu da Amazônia, que é um produto bem, bem bacana. Não sei se os locais visitam o Musa, mas eu achei bem legal quando eu fui para aí. Tem também, inclusive eu fiz um vídeo lá mostrando um pouco. Eu não conhecia, quando eu fui fazer o vídeo lá, eu não tinha visitado o Musa ainda. Legal. Larissa Mayumi, da Travel Joy, muito obrigado pela sua participação no Bastidores do Turismo. Larissa que reinventou seu negócio durante a pandemia, descobriu um produto local e passou a oferecer experiências aos amazonenses, né, Larissa? Isso aí, muito obrigada, viu, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência durante a pandemia. Legal, Larissa, obrigado. Sucesso. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Fique ligado para mais Bastidores do Turismo.